Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Vocês conhecem aquele ditado popular que diz assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Ele não é popular só aqui no Brasil não, mas no mundo inteiro. E deveria ser um mantra para todo mundo que trabalha com comunicação, principalmente nós designers. Independente da habilitação, gráfico, produto, moda, interface, UX, que é interface em games, enfim, não importa. Porque se a gente não está criando imagens diretamente no nosso trabalho, cotidianamente, a gente lida com as imagens a todo instante. E não só pelos nossos celulares e TVs. As imagens, elas estão aí no mundo desde o momento em que a gente abre os olhos ao despertar. Elas se impõem à nossa percepção. São essas imagens, produzidas por nós humanos, que estudaremos na disciplina de linguagem visual. Assim, eu já queria começar nosso curso com 2 perguntas. Vocês acham que existe uma linguagem específica, com alfabeto, uma gramática, que são próprios dessa linguagem e que pode ser útil para nos ajudar a criar imagens daquele tipo, do ditado, que vale muito mais do que 1000 palavras? E outra pergunta: se o designer cria imagens e faz uso dessa linguagem visual, ou linguagens visuais, para criar essas imagens, sejam elas bidimensionais, tridimensionais, não importa, são sempre imagens, artefatos ou impressos, eles são imagens. Será que o design também não é ele próprio uma linguagem? Eu sou o professor Sérgio Sudlovski e começo com vocês hoje uma jornada para entendermos um pouco mais sobre as imagens. Como elas são feitas, o que podem significar, enfim, o que podemos fazer para que nossas imagens comuniquem exatamente aquilo que a gente se propôs a comunicar. Vamos lá? Vocês já viram uma fotonovela? Ou pelo menos vocês sabem do que se trata uma fotonovela? Bom, fotonovela é uma coisa que nem da minha época, tá? É da época da minha mãe. Era uma novela que era apresentada para as pessoas através de fotos em revistas, que eram revistas chamadas de fotonovela. Eu vou fazer agora uma fotonovela para vocês, super rapidinha, mas para vocês perceberem como as imagens estão no nosso dia a dia e como elas são importantes para a gente perceber e entender o mundo ao nosso redor. Vamos lá? Eu vou usar o texto de um designer carioca, o professor Guto Lins, adaptado, claro. Vocês depois vão ter acesso ao texto original para ajudar a compor, a funcionar como roteiro da nossa fotonovela. Todo dia, quando a imagem toca, você levanta da sua imagem, calça uma imagem e vai ler a imagem do dia. Chegando na imagem, você senta na imagem enquanto o seu pão esquenta na imagem. Toma uma imagem de leite ou de café, veste uma imagem, mas veste uma imagem correndo e sai atrasado para pegar uma imagem na esquina. Pela imagem, você vê imagens por todo lado. Você vê a imagem de uma peça de teatro, a imagem que para ao seu lado e chama a sua atenção bem quando o sinal fecha. E também a imagem de um guarda de trânsito que sopra uma imagem quando o sinal abre. Daí você entra no seu escritório apressado, pisando forte, correndo, fazendo barulho com a sua imagem nova.
E antes de ligar o seu imagem de última geração, você senta na sua imagem acolchoada, pega uma imagem e fica mais confuso ainda. Afinal, o que é imagem? O nome do texto é Afinal, o que é design? Mas eu deixo a pergunta, e o que é linguagem visual, afinal? Vamos ver? Falando um pouco sobre mim, eu sou designer de produto e gráfico, formado pela Universidade do Estado da Bahia. Sim, eu sou baiano e adoro ser baiano, tenho muito orgulho disso. Fiz mestrado no Rio de Janeiro, na PUC, em design também, onde eu estudei como as pessoas organizam os espaços das suas casas usando mobiliário e produtos de um modo geral. Mas o foco eram as classes então chamadas C, D e E, umas classes mais populares. Hoje eu faço doutorado na Universidade de Anhembi Morumbi e eu estudo design de superfície, principalmente as relações entre o projetar superfícies usando tecnologias disruptivas de ponta, como impressora 3D, corte a laser, e produtos de moda e de decoração, que é o meu recorte na contemporaneidade. Agora, falando um pouco da nossa disciplina, vocês devem ter observado que o livro está dividido em 5 capítulos. O livro ele é muito didático e ele está separado de uma forma lógica para que vocês entendam como foi estudada a linguagem visual, ou melhor, como as diversas linguagens visuais foram estudadas e elas foram nos sendo apresentadas ao longo do tempo, principalmente do final do século XIX até a metade do século XX, até chegar um pouco mais nos nossos dias, mas o grosso da teoria mesmo, vocês vão ver que foi a teoria das linguagens visuais, foi desenvolvida na primeira metade do século XX. Por exemplo, a teoria da cor, que a gente só vai ver na nossa terceira aula, ela aparece em praticamente todos os capítulos do livro de vocês, ainda que ela tenha um capítulo único, exclusivo para a teoria da cor. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que os exemplos e imagens que eu vou usar aqui não são os mesmos dos livros. Eles têm os mesmos conceitos, eles servem para exemplificar os mesmos conceitos, mas eu estou usando outras imagens, em outras mídias, em outros formatos, em outros meios, até para que vocês possam perceber como a linguagem visual acontece em várias possibilidades, em vários objetos, em vários artefatos, não só no gráfico, seja ele digital, né, a apostila que vocês estão lendo, ou no livro impresso. Logo, em alguns momentos eu vou trazer para vocês exemplos em produtos, em embalagem, vou trazer exemplos para vocês em web, interface, games, eu vou trazer exemplos em animação. Ou então, se eu não trouxer necessariamente para essa aula, para esse encontro gravado, eu trarei nas aulas ao vivo de sexta-feira, para que a gente possa aprofundar cada vez mais nos nossos conteúdos. E também deixarei sempre os conteúdos das apresentações disponíveis para vocês, com as referências de onde eu tirei cada uma das informações, imagens, para que vocês possam fuçar mais caso vocês queiram. E eu espero que vocês queiram. Tem uma coisa também que eu acho importante falar para vocês. Apesar de estarmos em uma quarentena, no meio de uma pandemia, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, nós já temos algumas coisas funcionando, os shoppings já estão abertos, as lojas também, então é minha intenção, a partir da próxima semana, fazer visitas presenciais em alguns lugares, gravar algumas coisas para mostrar para vocês como a linguagem visual acontece na prática, seja na gôndola do supermercado, seja na embalagem de um produto ou na configuração, na forma em que os displays foram colocados numa loja qualquer. Acho importante para que vocês vejam essa tridimensionalidade de que estamos falando, principalmente para os alunos que são de design de produto e de interiores também. Bom, mas vamos deixar de falar. Essa introdução já ficou grande demais. Eu vou voltar a falar com vocês ao final da apresentação que vocês vão ver agora, que eu já havia gravado, e eu vou aproveitar esse tempo em que vocês estão vendo essa apresentação para tentar reconfigurar os quadros da minha casa, porque eles estão meio estranhos, vocês não acharam? Vamos lá? Essa apresentação foi feita com bastante imagem, pessoal. Como eu falei na introdução da aula, não necessariamente imagens que estão lá no livro, mas que têm exatamente os mesmos conceitos que foram apresentados pelos autores do livro de vocês, o livro didático, e dos outros livros também, dos outros autores que foram apresentados na... Vou tentar não me demorar muito. Essa aula corresponde à aula 1 das nossas 4 aulas gravadas, e aqui a gente vai falar bastante sobre a teoria das formas, que em cada um dos autores eles vão chamar de um nome diferente, mas grosso modo todos estão falando exatamente da mesma coisa. Aqui tem um breve currículo meu, mas eu acho que a gente não precisa se alongar nisso, vocês já devem ter lido sobre isso e eu também já me apresentei um pouco.
Vocês viram isso também na apostila de vocês, no livro de vocês, o que, que a gente precisa atingir, né, a partir da leitura e do estudo dessa primeira unidade. Esse plano de estudos ele funciona como um guia, cujo objetivo é vocês terem noção do que vocês têm à disposição de vocês e saber se vocês estão entendendo de fato os conceitos que serão trabalhados. Eu tirei essa citação lá do livro de vocês. Ela é de uma das principais autoras que foram usadas para fundamentar aquele livro, mas ela não é a única. O Gomes Filho também é bastante usado, vocês devem ter visto, mas vocês vão ver logo mais que eu vou citar outros autores, eu vou mostrar outros autores. Mas eu quis mesmo trazer essa citação por alguns motivos. Primeiro, porque apesar de ser palavra escrita, a linguagem escrita também é uma visualidade. Então, a letra, a palavra, o parágrafo também fazem parte da linguagem visual. A gente, quando lê um texto, a gente não está só dando conta e entrando em contato com a linguagem verbal, mas a gente também lida com a linguagem visual. Então, se eu olho para essa imagem que está aí na tela, por exemplo, esse fundo azul, as aspas, o fundo azul destacando a tipografia em branco, mesmo a tipografia que está com um tamanho menor, que é o nome da autora e o ano de redação do texto, vocês conseguem perceber que existe uma intenção na composição dessa imagem, ou seja, é perceber que essa imagem, esse slide em especial, está apresentando uma citação de algum autor. Mesmo se estivesse escrito em inglês ou em qualquer outro idioma, só de olhar para essa lâmina, para esse slide com essa configuração, só de olhar para esse slide com essa configuração, vocês já saberiam que nesse slide tem uma citação textual de alguém, de um autor, de uma personalidade ou de qualquer pessoa. Esse código visual de organização da tela demonstra isso, que eu estou usando palavras de outras pessoas ou de outra pessoa para transmitir uma ideia. E a autora fala: a linguagem separa, nacionaliza, o visual unifica. A linguagem é complexa e difícil. O visual tem a velocidade da luz e pode expressar instantaneamente um grande número de ideias. Para que vocês tenham isso de forma mais visual, quando ela está falando que a linguagem separa e nacionaliza, a gente pode lembrar de qualquer linguagem escrita, desde a primeira linguagem escrita cunhada, que foi exatamente escrita cuneiforme, cunhada pelos fenícios. Cada alfabeto, cada tipo de linguagem verbal transformada em uma linguagem visual, ela nasceu ou ela surgiu pela intenção de pessoas, de um grupo de pessoas de se comunicar. E cada grupo foi desenvolvendo a sua própria linguagem, o seu próprio jeito de se comunicar, ao ponto de que grupos diferentes têm linguagens completamente diferentes. Em compensação, o visual, quando a gente quer transmitir alguma mensagem através de imagens, a gente tende a unificar. Nada melhor do que os anéis olímpicos representados nas cores dos continentes para demonstrar essa unificação. A unificação através do esporte e a unificação dos povos transformados em um só. A linguagem também é complexa e difícil, e a gente não precisa ir muito longe. Eu trouxe aqui 2 exemplos, o exemplo da linguagem matemática, das fórmulas ou da física, e a linguagem da música, que com apenas 7 notas consegue representar qualquer música ou qualquer som que a gente possa pensar, criar ou até encontrar no mundo que nos cercam. O visual tem a velocidade da luz e pode expressar instantaneamente um grande número de ideias. Essa imagem, por exemplo, comunica um monte de coisa pra gente. São 3 balões, ou pelo menos aquilo que a gente já entende como sendo um balão, que tem a ver com comunicação, com transmissão de mensagens, com a própria mensagem. Em cada um desses balões tem um símbolo, tem um representante, um ícone que representa uma das grandes redes, as 3 grandes redes sociais, não são as únicas, mas são as maiores redes sociais, e a gente consegue identificar cada uma delas, mesmo sem ter nada escrito. Falando de imagens, as imagens são representações visuais, elas sempre são representações. A imagem, mesmo quando ela é extremamente realista, ela é uma representação, ela é isso, ela é uma imagem. Ainda que ela tenha uma série de significações, que ela dependa do repertório de quem está transmitindo aquela mensagem, criando aquela imagem, ou de quem está recebendo aquela imagem, independente de qualquer coisa, a mensagem sempre vai estar ligada com o nosso entorno, com nossos valores, com as nossas identidades.
Uma cruz, por exemplo, um crucifixo, a imagem de uma cruz vai significar coisas muito diversas para pessoas muito diversas, independente da religião ou dependente da religião, se a pessoa é ateu ou não, se a pessoa é cristã, muçulmana, se a pessoa é judeu ou não, enfim, o símbolo da cruz, nesse exemplo, pode significar um monte de coisa, depender dos valores ou do repertório que cada uma dessas pessoas tem. E da sua identidade também. A religião é um dos elementos componentes da identidade. Eu não estou falando de religião, não é isso. Mas eu estou querendo demonstrar para vocês como, às vezes, um elemento cultural, um dado cultural específico, um dado que parece ser tão comum a todos nós, que é o símbolo de representação da cruz, pode não ser unânime, pode não ser entendido da mesma forma por todas as pessoas. Pensem, por exemplo, que existem bilhões de pessoas na China que não são cristãs e que para essas pessoas talvez o símbolo da cruz não signifique o mesmo que signifique para nós ocidentais que somos cristãos. Imagens são agentes de comunicação, elas mediam a comunicação e elas são muito mais imediatas do que a palavra verbal, do que a linguagem verbal. Como eu falei para vocês no início dessa aula, naquela brincadeira sobre a imagem valer mais do que 1000 palavras, ou falar mais do que 1000 palavras, ela faz esse papel de mediação, porque realmente uma imagem pode trazer camadas e camadas e camadas de significado. Imagens, acima de tudo, são produtoras de conhecimento, uma vez que as imagens elas podem ser utilizadas de forma transversal para que você comunique coisas muito abstratas e subjetivas para pessoas, inclusive, que não falam o mesmo idioma. Imagens são contempladas, interpretadas, consumidas de infinitos modos, de múltiplos sentidos e com diversas funções. Falando especificamente sobre a teoria da forma e de seus elementos básicos, que é o tema do primeiro capítulo do livro de vocês, é importante que a gente entenda que qualquer informação visual, antes mesmo dela ser processada, ela é vista, ou seja, raios de luz emitidos por uma fonte qualquer, seja o sol, seja uma vela, seja uma lâmpada, vão bater numa superfície qualquer, na superfície de um objeto qualquer. Esse objeto vai refletir essa luz nas cores que ele vai absorver uma quantidade de luz e vai emitir uma outra quantidade de luz. E essa luz vai bater na retina de pessoas que conseguem ver, que não tem nenhum problema de visão, que não são cegas, enfim, pessoas como a gente chama de videntes. Mas aqui o vidente não é o vidente psíquico, não é o vidente que vê o futuro, não. Esse é o termo técnico na psicologia da percepção, nas teorias visuais, para pessoas que enxergam de forma normal. A gente chama essas pessoas de videntes. Então, esses raios luminosos que vão ser refletidos por uma forma qualquer, um objeto qualquer, por exemplo, um puff que está na sua sala, a luz da sua luminária ou do seu abajur ou da luz que está no teto da sua casa vai emitir os raios coloridos, porque a luz tem cor, ela vai bater nesse puff, esse puff vai absorver uma quantidade de luz, vai emitir aquelas luzes que ele reflete, que equivalem à cor. Não se preocupe que a gente vai falar mais sobre esse processo todo mais para frente, quando a gente estudar a teoria da cor. Mas, grosso modo, é isso. Uma fonte de luz emite raios luminosos que batem numa superfície de um objeto qualquer. Esse objeto absorve uma quantidade de luz, não toda a luz, e emite uma luz, porque se ele absorvesse toda a luz, ele não seria visível, não seria possível vê-lo. E essa luz refletida pelo objeto, ela vem para o nosso olhar, ela bate na nossa retina, ela é transformada em impulsos eletroquímicos lá no fundo do nosso olho e vão pelo sistema nervoso até o nosso cérebro. Então, primeiro a gente olha, vê, e aí a gente percebe. Só que ainda não aconteceu a parte de significação nesse processo. O nosso cérebro vai organizar essas informações a partir daquilo que a gente tem de repertório, sobretudo repertório cultural, e aí a gente interpreta. E a interpretação é o entendimento da imagem. E é importante também a gente saber que tudo isso acontece de forma imediata. A gente não para para pensar. A gente não precisa parar para pensar e a gente não precisa ter a intencionalidade da visão. Eu posso até, assim, eu quero ver o que está atrás do muro. Eu vou ficar na ponta do pé para olhar o que está atrás do muro. Aí eu estou exercendo alguma intencionalidade para o meu ato de visão. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando assim. A gente está falando do simples ato de ver, que basta que você abra os seus olhos e essas informações visuais vão chegar para você, queira você
Ou não, se você não quiser ver, você vai ter que fechar os olhos. A partir desse ver, que é mecânico, todo o restante vai acontecendo internamente. As imagens já estão dentro da gente, elas fazem parte do nosso repertório e a gente vai significando essas imagens de acordo com o nosso vasto conhecimento prévio. E é importante a gente entender que a gente não vê as partes isoladas. Isso é ponto crucial da teoria da forma e da teoria da Gestalt, que a gente vai estudar logo mais também. A gente não vê as imagens separadamente. A gente não olha para uma garrafa, por exemplo, e vê cada pedacinho da garrafa, o corpo da garrafa, a tampa da garrafa de modo separado para depois juntar tudo e entender o objeto garrafa como elemento garrafa. Ou no caso dessa imagem que está aí na tela de vocês, a gente não olha para essa imagem e vê primeiro o coração, depois a mancha preta dentro do coração, a mão da garota que está segurando, a garota atrás e o fundo. A gente não enxerga dessa forma. A gente vê primeiro a totalidade e esse todo vai ter um significado para a gente, vai ter uma interpretação a partir da nossa base cultural, a partir daquilo que a gente sabe, e aí a gente começa a decompor a imagem e ver os elementos que fazem parte dessa imagem. Aí a gente consegue ver e significar, inclusive, os elementos separados. Porque esse coração de neon, esse foco luminoso, dentro do contexto da imagem, com o texto que eu coloquei dentro da imagem, pode significar uma coisa e significará outra totalmente diferente se a gente desconstruir essa imagem e reconfigurar ela com outra intencionalidade. Por exemplo, se ao invés de um texto acadêmico aí eu tivesse colocado um texto para uma mensagem do Dia dos Namorados, essa imagem significaria de um modo muito diferente do que ele está significando nesse texto acadêmico para dar suporte à teoria da forma. Eu fiz questão de trazer esse slide para a apresentação de vocês com uma nuvem de palavras dos principais autores que estudaram as visualidades, porque eles serão muito úteis para vocês ao longo de toda a vida acadêmica e também ao longo da sua vida profissional. Esses profissionais, esses designers, psicólogos, estudiosos, historiadores da arte, são os principais responsáveis por todo o conhecimento teórico que a gente tem sobre as visualidades. Claro, tem outras pessoas que estudaram também, mas esses vão estar na bibliografia de todos que estudaram as visualidades, ou na maioria daqueles que estudam as linguagens visuais. Então é importante a gente ter esse registro dos nossos autores, muitos são citados no material didático de vocês, mas também funciona para, caso vocês queiram se aprofundar, escolhe um nomezinho de um desses autores, entra lá no Google Acadêmico, joga o nome do autor e vê o que aparece. Isso também vai servir para vocês fundamentarem, teoricamente, todo e qualquer projeto de produto, gráfico, moda, interface que vocês fizerem, sobretudo na parte que diz respeito à imagem, à aparência ou às escolhas visuais, formais que vocês vão fazer para os produtos e projetos de vocês. Para falar das visualidades propriamente ditas e, sobretudo, dos elementos principais, os elementos básicos da comunicação visual, nessa apresentação, nessa aula gravada, eu fiz a escolha metodológica de não trabalhar só ou não enfatizar apenas os princípios que são apresentados lá no livro de vocês. Por que isso? Porque o livro de vocês, pelo menos o primeiro capítulo, se baseia bastante em dois livros do João Gomes Filho, o Gestalt do Objeto e o Ergonomia do Objeto. São livros excelentes, livros muito didáticos, escritos como trabalhos de mestrado, doutorado, pós-doutorado do professor João Gomes Filho, que é professor da USP, lá da arquitetura, e muito utilizados nos cursos de design. Mas ele bebeu da fonte da Dondes, da designer americana Donis A. Dondes, que foi uma das primeiras bibliografias de linguagem visual que a gente teve acesso aqui no Brasil. Foi um dos primeiros textos escritos para estudantes de design, para escolas de design, não só de design, de arte também, que a gente teve acesso ainda na década de 90. Então eu fiz questão de trazer os elementos da comunicação, os elementos básicos, primários da comunicação visual, a partir do ponto de vista da Dondes, porque aí vocês ficam com duas visões. A visão do Gomes Filho, que já é uma visão de interpretação do que a Dondes escreveu, e ela, por sua vez, interpretou o Arte e Percepção Visual do Rudolf Arnheim, que a gente vai trabalhar mais para frente também. Eu vou trazer alguns conteúdos desse livro também. E ela vai nomear os elementos de forma muito parecida, muito similar,
que o Gomes Filho faz também, nomeia também, só que ela mistura um pouco. Muito do que ela vai chamar de elemento básico, o elemento primordial da comunicação visual, que são esses 10 que estão aí na lista ao lado, do lado direito em vermelho, para Rudolf Arheim, por exemplo, alguns desses são primários, outros são secundários. O Gomes Filho também vai tratar dessa mesma forma, mas o que importa é que eles são extremamente importantes para a gente entender qualquer imagem e também para a gente compor qualquer imagem. Esses elementos eles são responsáveis por toda e qualquer qualidade na imagem e eles são utilizados desde sempre para expressar visualidades. E a relação entre esses elementos mais as nossas escolhas compositivas é que vão gerar a imagem compreensível ou não. Porque também não a construção de uma imagem que não seja imediatamente compreensível pode ser um fator interessante para a linguagem visual. Os principais elementos são ponto, linha, plano, forma, volume e forma. Eu fiz questão de colocar plano e volume separando de forma, porque em alguns autores vão falar que ponto, linha, plano, volume são os 4 elementos fundamentais da teoria da forma. Já outros autores vão trabalhar com ponto, linha, forma, unificando plano e volume. Ao longo dessa apresentação, vocês vão entender o que é isso, por que acontece essa diferença na interpretação dos autores e na proposição dos autores. Além desses 3 ou 4 elementos primordiais, primários, a gente vai ter ainda direção, movimento, escala, dimensão, tom, cor e textura. O primeiro elemento de todos é o ponto. O ponto é a unidade mínima visual, o ponto demarca uma posição no lugar, o ponto é o ponto de localização, o ponto, tanto no conceito quanto na simbologia, é o átomo da linguagem visual, é o início de tudo. Poeticamente, por exemplo, tem muitos autores que vão dizer que quando o primeiro homem, ainda não Homo sapiens, tocou o primeiro instrumento numa superfície qualquer, como uma caverna, ele criou o primeiro ponto, a representação de ponto, e ele na natureza já tinha essa observação nas estrelas no céu. Então o ponto, ele é seja conceitualmente, poeticamente, geometricamente, ele é a unidade mínima do desenho, ele é a unidade mínima da visualidade. O ponto ele tem um grande poder de atração. O ponto ele não tem uma forma definida, ele não é necessariamente redondo. O ponto ele é unidimensional, ou seja, ele não tem largura, profundidade, altura. E o ponto ele acontece a partir desse toque de um instrumento qualquer no papel, ou numa tela, ou em qualquer superfície. O ponto é o bit, o ponto é o pixel, o ponto também é o encontro entre duas linhas. Sobretudo na geometria. O ponto ele não tem dimensões, como eu falei, né? Ele não tem profundidade, largura, altura, mas o ponto tem intensidade, ele tem dimensão, e ele tem uma dimensão, pelo menos, e ele vai existir na relação com outros elementos. Um elemento geométrico qualquer, uma estrela, por exemplo, como eu já falei, que a gente olha uma estrela no céu, ela não é nem redonda, ela nem é pontiaguda como a gente imagina, ela é uma mancha qualquer. Mas ela é uma mancha qualquer. Olha só, a estrela, para a nossa visualidade, é um ponto, é um toque, é uma mancha, ela é pequena. Mas a depender do nível de aproximação que a gente vai ter num telescópio, por exemplo, esse ponto deixa de ser ponto, se torna uma forma. E como eu já falei, já enfatizei, o ponto tem grande poder de atração para o olho, logo, elementos pontuais usados em configurações visuais chamam muita atenção. Agora vamos às imagens. Como eu falei, o ponto, qualquer lugar numa reta, qualquer lugar num plano, qualquer lugar marcado, definido com letras maiúsculas para a geometria, é um ponto. O ponto é um toque, ponto é o encontro entre duas linhas, o ponto ele constrói imagens, como no exemplo do pontilhismo. O ponto é o ponto de costura, é o ponto do bordado, ele é o ponto de fuga, ele é o ponto de vista, o ponto ele muda a sua compreensão e entendimento de acordo com o que está na sua proximidade. Eu posso ter o ponto, entender o ponto enquanto esse círculo todo composto por pontos, por exemplo, porque ele em si também é um ponto, ele também está criando um elemento focal. E como nessa imagem, por exemplo, uma vez que eu não tenho nenhuma
forma, de ordenação lógica das cores desses pontos, eu não consigo definir ou determinar que relações esses pontos têm entre eles, podendo entender cada um desses pontos como elementos separados e também como componentes desse grande ponto, desse grande círculo pontual. O pontilhismo na história da arte é um dos grandes momentos onde o ponto foi explorado, principalmente na composição da cor. Uma vez que toda a cor no movimento pontilhista, ela não é feita pela mistura das cores na paleta. Eu acredito que na história da arte vocês tenham visto isso. A cor no pontilhismo, por exemplo, ela não é feita na mistura da tinta verde, da tinta azul com amarela para chegar na verde na palheta do pintor. Ao contrário, uma das grandes inovações do pontilhismo foi justamente o entender que dois pontos de cores diferentes colocados um do lado do outro, quando um observador olha a uma certa distância, o nosso cérebro organiza essa informação e mistura as cores. Então, a grande sacada do pontilhismo, a grande brincadeira do pontilhismo na experimentação das cores, esteve justamente aí, em não pintar a cor exatamente, não misturar a cor para chegar na representação da cor pela mistura, como foi feita por todas as outras escolas artísticas e todos os outros estilos ao longo da história da arte até o surgimento do pontilhismo no final do século XIX, mas sim pela ilusão de ótica da cor. Para chegar no verde, eu não vou pintar, não vou misturar o azul com o verde. Eu vou botar pontinhos azuis intercalados com pontinhos amarelos e o meu observador vai olhar para esses pontos e vão perceber a cor. Para quem é de design gráfico, para quem já estudou design gráfico, ou para quem se interessa por design gráfico, essa é a mesma técnica que é usada na produção gráfica, nos impressos, nas matrizes tipográficas. A gente tem, em um dos sistemas, claro, a gente vai ter as matrizes nas cores primárias, e essas matrizes elas são retículas de pontos que vão se intercalando e construindo a ilusão de cor. Basta a gente olhar para um outdoor, que a gente percebe exatamente isso que eu estou falando. No outdoor, a imagem é composta por essas retículas de 4 cores que vão formar, por sistema de quadricromia, qualquer uma das cores que a gente possa perceber. A publicidade usa bastante o ponto também, como nessas duas imagens, que ela faz ilusão, são imagens feitas com a técnica do pontilhismo e fazem ilusões ao elemento que ela tá se pretendendo comunicar / criticar. Então nessas imagens a gente vê, né, a construção pela técnica do pontilhismo como se fossem fotografias de fundos de cigarro brancos e escuros compondo a imagem dessas duas pessoas. Como eu falei, o ponto ele exerce extrema atração no nosso olhar, então a publicidade explora bastante isso, o design gráfico explora bastante isso, mas não só. Se a gente olha, por exemplo, para um objeto de design, principalmente esses objetos mais orgânicos, os carros usam muito a questão da exploração da ideia do ponto como ponto focal para marcar, para orientar o usuário daquilo que é importante. Então a gente vai ver normalmente nos carros as marcas são sempre elementos pontuais, ainda que eles não tenham a forma de ponto, mas ela vai estar colocada num lugar em que ela se destaque de forma que pareça um ponto dentro de uma outra massa cromática. E aí eu quis trazer o exemplo do New Beetle, que é um carro que é extremamente orgânico e bastante pontual. A brincadeira dele era quando ele foi criado, né, a configuração dele, a morfologia, o pensamento sobre a forma desse carro, e o nome dele já dá toda a dica, a ideia era brincar com o besouro. Beetle é besouro em inglês. A gente não... Aqui no Brasil chamou-se Fusca, mas não era o nome original dele na Alemanha, nem aqui, nem no mundo inteiro. Então a ideia é brincar com os besouros, joaninhas. Então você vai ver que esse carro eles têm muitos pontinhos, ele tem muitos pontos focais, muitos elementos circulares. Inclusive no seu painel. Se vocês puderem observar, ele é muito circular, pontual, ainda que orgânico, mas ele tem essa organicidade dele faz parte de uma geometria um pouco menos espontânea e natural e muito mais controlada.
A moda também utiliza bastante, seja no tradicional poá, né, a bolinha, as bolinhas que sempre vão e voltam, né, bolinhas pequenas, bolinhas maiores, bolas de vários tamanhos, sejam nos botões das camisas, nas padronagens das gravatas, seja no uso de ponto para criar relação de textura, como no caso dessa camisa que tem essa brincadeira entre o ponto e as outras texturas da composição da imagem. Aquela própria imagem que eu já tinha mostrado para vocês no início, onde esse coração, por conta da luz, por conta do contraste, de uma série de outras coisas, funciona como elemento focal, funciona como um ponto, e o próprio ponto preto dentro dele, que é um outro ponto focal dentro da imagem. Na verdade, se a gente entender essa imagem, olhar para essa imagem como tudo que é claro nessa imagem, tudo que é vermelho, tudo que tem uma cor mais intensa, uma claridade, uma luminosidade mais intensa, é ponto em relação ao preto. A gente tem ponto na ilusão de ótica, lembra que eu falei para vocês, pixels são pontos, e nessa imagem, por exemplo, que é uma imagem tradicional, eu não tenho nenhum ponto redondo. Que é aquilo que eu já falei, assim, o ponto ele não tem uma forma, o ponto não tem que ser circular, o ponto pode ser quadrado, triangular, o ponto pode ser um borrão de tinta, o ponto não tem uma forma definida, o ponto pode ter qualquer forma. E aí a gente tem a ideia de pontos de formas com a mesma forma, mas com tamanhos diferentes, e que pela brincadeira do claro e escuro, do preto e branco, nos dá uma ilusão de ótica desse elemento circular, esférico, que também é um ponto em relação à composição como um todo. A gente tem uma outra ilusão de ótica clássica, onde a gente tem esses quadrados pretos, essas listras cinza, e a gente tem os pontos brancos, mas se a gente olha para essa imagem, mesmo que a gente não fixe o nosso olhar para essa imagem, a gente fica vendo vários pontos pretos construídos por ilusão de ótica, eles não existem, eles só são construídos pelo nosso cérebro, pela nossa percepção, que ficam dançando e se alternando dentro desse espaço dos pontos brancos. O próximo elemento fundamental, elemento básico, elemento primordial da linguagem visual é a linha. Se o ponto é o momento em que uma ferramenta, um instrumento de desenho toca o papel, ou toca a superfície, a linha ela é o ponto em movimento. É quando a gente tem uma sucessão de pontos tão próximos que eles constroem a ideia de linha, ou quando um ponto, propriamente dito, se desloca de uma posição até outra. Aí a gente vai ter a construção da linha. Linhas têm direção, linha tem estrutura, linhas são expressivas e elas podem ser classificadas como retas, curvas e quebradas. Sobre direção, as linhas retas, elas acontecem segundo as pesquisas dos nossos autores e segundo a psicologia da percepção. A linha reta acontece quando um ponto qualquer sofre uma força em uma direção apenas exercida sobre ele. Então, como tem na primeira imagem, na reta, eu tenho uma força vindo da esquerda para a direita que toca nesse ponto e faz com que ele se desloque, construindo uma linha horizontal. Ou eu vou ter um ponto, uma força que vem de baixo para cima, toca nesse ponto e o desloca, construindo uma vertical ascendente. Já na imagem da direita, da linha quebrada, eu vou ter duas forças agindo sob um ponto, mas alternadamente em direções diferentes, porque se são duas forças em sentidos opostos, esse ponto vai ficar estático, ele não vai se mover. Então é como se eu pegasse um ponto ou um objeto qualquer e tivesse uma força vindo da esquerda para a direita e vai encontrar em algum momento com outra força que vem de baixo para cima na diagonal, fazendo com que esse ponto se desloque e essa linha sofra uma quebra angular. As linhas quebradas, elas necessariamente são angulares, elas não são redondas ou rotundas, porque se acontecesse assim, elas seriam curvas. Já a linha curva, como vocês estão vendo nos exemplos de baixo, elas sofrem também a influência de duas forças, mas simultaneamente, diferente da linha quebrada. Na aula ao vivo, eu vou tentar mostrar para vocês animações que demonstram esses princípios, porque aqui estático fica às vezes um pouco abstrato para entender. Se eu não conseguir fazer isso para aula presencial, para aula de sexta-feira, eu prometo para vocês que na semana que vem eu disponibilizo links com as animações para vocês verem. Seguindo, linha é o rascunho, linha é o primeiro registro da ideia no papel. A linha ela pode ser identificadora do traço, ela pode ser característica e personal, como no caso desses desenhos do grande arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer.
As linhas, elas podem ser contínuas, tracejadas, linha configura um espaço, com linhas a gente pode criar a ilusão de profundidade, a gente pode criar a ilusão de claro escuro. As linhas podem ser extremamente divertidas, as linhas podem ser duras, as linhas podem ser geométricas, matemáticas, as linhas podem ser o que a gente quiser. E mais uma vez, a linha é explorada também bastante pela publicidade de várias formas, de vários modos, né? Mais uma vez eu trago um exemplo da Coca-Cola que brinca com a marca, né? Com os elementos da marca, que é essa linha curva, né? E aqui são duas mãos, essas linhas são mãos que se encontram e que dá uma Coca-Cola para outra. E olha, só para constar, eu não gosto de Coca-Cola, eu não bebo Coca-Cola, eu só trouxe esses exemplos porque eu acho que a Coca-Cola consegue ser brilhante, genial. Geralmente quando a gente pensa em impresso, em gráfico, em imagem, em criação de imagem de conceito, a Coca-Cola é inegavelmente genial. As linhas constroem espaço, destacam aquilo que precisa destacar, as linhas comunicam e não só as linhas. Aí, por exemplo, a gente tem uma relação de linha e cor que brinca com a bandeira do Brasil, com a fitinha do Bonfim e que comunica, por exemplo, nesse cartaz, pela força da linha, pela força da horizontalidade, aquilo que é nosso, a brasilidade. As linhas criam direção, sentido, como nessa brincadeira da Renault, daqueles labirintinhos para você traçar linhas e achar o seu caminho. E todos os caminhos aqui vão levar você a uma agência Renault. As linhas partem de pontos, como a gente já viu, e as linhas constroem ritmo, constroem direção, constroem movimento também. Na sequência, a gente vai ter o terceiro elemento primordial. A gente vai ter o elemento que é o plano, que, como eu disse para vocês, alguns autores abarcam o plano e o volume como sendo forma apenas, mas eu gosto de separar plano de volume porque eles têm características diferentes. Planos são superfícies. Os planos, eles não precisam necessariamente ser formas geométricas. Qualquer linha que separa um espaço dentro de um outro espaço, qualquer linha que conforma, que contorna, constrói um plano. Mesmo que essa linha não seja uma figura reconhecível, que seja uma figura sem forma necessariamente, ou que seja como se eu pegar um balde de tinta e derramar um pouco dessa tinta num lugar qualquer, num papel, ou no chão, ou na parede, essa mancha que vai ser formada com aquele contorno sem uma forma definida, ainda assim ela é uma forma, ela é um plano. Conceitualmente, os planos eles são linhas em movimento. É como se eu pegasse, por exemplo, uma linha reta horizontal e deslocasse ela de baixo para cima, de cima para baixo, na verticalidade. Então, esse caminho que a linha percorre constrói um plano. Ou se eu pego, por exemplo, um ponto para desenhar uma circunferência, que é um plano. Essa linha, esse ponto vai fazer um desenho em torno de um determinado eixo e se encontrar novamente no seu ponto de partida. Então essa linha, esse ponto se movimentou, construiu uma linha que, se fechando, construiu um plano. Basicamente, para a gramática visual, as três formas primárias seriam o quadrado, o triângulo e círculo, sendo que cada um deles, para a maioria dos autores do início do século XX, essas três formas primárias básicas, eles são os elementos que constroem qualquer outra forma, ou seja, eu consigo reduzir uma forma qualquer, um plano qualquer, ou até um volume, nessas três formas básicas eu consigo decompor uma imagem em formas triangulares, circulares ou quadradas, e cada uma dessas formas eles nos transmitiriam sensações muito específicas, como, por exemplo, o quadrado, que traria uma imagem de conservadorismo, ele seria mais sólido, né? À toa que a gente fala geralmente que pessoas muito conservadoras ou muito bitoladas em uma ideia, elas são quadradas, né? Isso é uma gíria antiga, mas ainda tem a ver com essa ideia de conservadorismo. Já o triângulo, ele necessariamente, ele traz uma percepção de direção. O triângulo é seta, a depender de como a gente aponte esse triângulo, o triângulo equilátero aqui no caso, ele vai conduzir o nosso olhar, ele vai criar uma direção.
E ele também, a depender, se ele não está criando uma direção específica, se ele não está com a base assentada na linha horizontal, por exemplo, ele vai trazer a ideia de desequilíbrio. E já o círculo traz a ideia de infinitude, completude e proteção. Plano enquanto forma, ou melhor, forma enquanto plano, é qualquer espaço, qualquer contorno que a gente usa para separar, por contraste, uma área dentro de um espaço. Na figura abaixo do servo, por exemplo, a gente tem a representação, a demonstração, de certa forma, daquele conceito que eu falei há pouco mais, que com as 3 formas básicas a gente consegue decompor e construir qualquer outra forma. Peço desculpas para vocês que pela repetição da palavra plano, forma, aparecer aqui à direita para vocês, é porque na minha apresentação original, e que provavelmente é a que vocês vão receber em casa, vão receber, né, na plataforma de vocês, vão conseguir baixar, cada uma dessas letras eu usei uma fonte tipográfica diferente para demonstrar que também as letras são planos e as áreas dentro das letras também, por sua vez, são planos. Por exemplo, o miolo da letra A, o miolo da letra O também são planos. Então, a própria letra é um plano e ela é composta de outros planos. Como eu disse para vocês, né, ainda na ideia da decomposição de forma, a gente consegue construir qualquer forma só usando as 3 formas básicas. Claro que aqui também tem um trabalho de cor que ajuda a gente a entender, interpretar quem são esses personagens, o Batman, o Robocop, o Wolverine, esqueci o nome dele, do Star Wars. Nossa, que terrível. Vocês podem depois escrever para mim e reclamar comigo e gritar para mim lá na nossa aula ao vivo. Eu esqueci completamente o nome dele. O Scooby-Doo e o Homem de Ferro. Eu só mostrei até agora planos em relação à imagem bidimensional, ou seja, planos necessariamente sem volume, e isso foi intencional, porque a gente ainda vai entrar no volume já já, mas eu quis trazer também imagens fotográficas onde eu tenho um volume, que é o celular, que ainda assim ele é feito a partir de planos, né? A tela é um plano, o branco é outro plano, e eu tenho esses outros elementos que são necessariamente planos planificados. A forma pode ser reduzida a formas menores, como a gente já falou antes, como nessa propaganda da Bose também, onde eu tenho os produtos da marca, né, os produtos de som, construindo a imagem de um músico, de um cantor. E aqui também a gente tem aquela ideia do que eu falei lá atrás, ainda nessa apresentação, a ideia do todo e das partes, que é um dos princípios da percepção visual. A gente primeiro vê o todo e depois a gente vai perceber as partes. Isso porque também tem um outro princípio da teoria da forma e da psicologia da percepção, que é o princípio da pregnância da forma ou da boa forma, que faz com que a gente primeiro reconheça as formas que são harmônicas, equilibradas, visualmente reconhecíveis, né, compreensíveis, para depois a gente perceber as outras partes dessa forma, algumas que não são nem tão compreensíveis ou que tenham uma forma tão boa, tão pregnante. A gente tem planos enquanto fachadas, cada grupo cromático dessa fachada colorida da direita equivale a um plano. A arquitetura modernista explorou muito a ideia dos planos na construção para brincar e compor volumes. O Lego também, enquanto possibilidade de pensar a forma, né? Essa publicidade da Lego é incrível, eu adoro, que ela mostra como, né, a imaginação da criança constrói formas a partir do Lego. Não sei se dá para vocês perceberem, mas a sombra desses 2 blocos de Lego é um navio. Então, a imaginação da criança constrói a forma que quiser a partir da forma básica de um quadrado e um retângulo do Lego. Mais uma vez, um outro painel de carro composto basicamente por formas. Na verdade, tudo no mundo é feito de formas, nós vivemos num mundo de formas, mas ainda estou falando de formas planas. A gente consegue planificar essas formas. Se a gente quiser, por exemplo, tirar as formas básicas dessa imagem, eu posso desenhar as formas, os contornos, e eu vou ter formas e não volumes, até porque essa apresentação está acontecendo no meio bidimensional, que é a tela do computador, do celular de vocês, do tablet.
Outra imagem, uma imagem de moda, explorando também questões de forma, texturas. Outra brincadeira com essa relação de figura e fundo, que é um dos princípios também relacionados à teoria da forma, né? A brincadeira da silhueta do Batman e da silhueta do Pinguim, né? Você tem apenas duas cores, uma linha contínua que pela separação de espaço, no espaço, nesse contorno, constrói uma forma ou duas formas, né? Na verdade, horas o Batman é a forma, horas o Pinguim é a forma. Isso, inclusive, é também um dos princípios da Gestalt que a gente vai ver mais para frente, o princípio de figura e fundo e de ambiguidade. Eu também adoro essa publicidade para pensar na questão da forma, porque essa publicidade é uma publicidade americana da época em que acabaram as listas telefônicas. Muitos de vocês, eu acredito, que nem viram as páginas amarelas, as listas telefônicas. Então ela brinca com Rest in Peace, né, com vá com Deus, dorma bem, vá em paz, da morte e o designer ou o diretor de arte, enfim, fez uma foto das páginas amarelas da lista telefônica num ângulo que esses dois trapézios, né, construídos, o trapézio de cima e o trapézio de baixo mais escuro, nesse fundo preto, são duas formas simples e básicas, mas nessa configuração da leitura de caixão. Um pouco mórbido, mas genial. São formas básicas, você tem pouquíssimos elementos e comunica exatamente aquilo que você quer comunicar. Para juntar um pouco a ideia de ponto, linha, plano, eu fiz essa brincadeira, onde você tem cada um desses pontos. Na verdade, era para entrar uma animação aqui, mas não entrou. Aconteceu alguma coisa no meu PowerPoint que não funcionou. Mas enfim, cada um desses pontos, independente da cor deles, são apenas pontos. Mas a partir do momento em que a gente une esses pontos, eu tenho a construção de linhas. Essas linhas delimitam várias formas, sejam as formas dos triângulos, seja a forma do pentágono invertido ou a própria estrela. O quarto elemento primordial, básico, é o elemento chamado de volume. Se a linha é o ponto em deslocamento, o ponto que se movimenta, e o plano é a linha que se movimenta, o volume vai ser a forma que se movimenta também, que se desloca no espaço. Então, uma vez que eu tenho se eu penso um quadrado, e esse quadrado ele sai de um ponto para o outro no espaço, eu construo um cubo, eu construo um volume. Existem milhares de formas, milhares é um exagero, mas existem muitas formas, muitas estratégias, muitas técnicas para a construção de espaço tridimensional na bidimensionalidade. A perspectiva é a principal que a gente usa, mas não é a única. A gente trabalha com a relação entre tamanhos também, entre grande e pequeno, entre claro e escuro, luz e sombra, para construir a ideia de volume no tridimensional. Como nessa foto, por exemplo, desse ovo, que é um elemento super simples, mas que ela é basicamente monocromática, eu tenho escala de cinza nessa foto apenas, e é a relação de luz e sombra, né, de contraste de claro e escuro, que me dá a percepção de tridimensionalidade nessa forma que de fato é bidimensional. Até parece que a gente consegue pegar no ovo de tão interessante, bem construída e bem tirada que essa imagem, bem fotografada que foi feita essa imagem. Aqui houve um deslocamento do quadro, sim, peço desculpas, mas a ideia também é, assim, como um plano bidimensional e com linhas simples a gente consegue construir a sensação de profundidade. E não precisa nem ter uma perspectiva perfeita, como é o caso aqui dessa imagem. Eu tenho uma representação de uma cama vista de cima, dentro de um espaço de um quarto. Todos esses elementos, sejam ícones, sejam símbolos, sejam desenhos propriamente ditos, estão trabalhando, seja com perspectiva, e existem várias técnicas e estratégias de perspectiva. A gente usa basicamente duas ou três no desenho, mas assim, a gente pode pensar na perspectiva como uma construtora de forma, e a gente usa muito isso na construção de elementos icônicos ou de símbolos. A profundidade, a ideia da luz e sombra, como eu já tinha falado também, você trabalhar com cores mais intensas ou menos intensas para dar a sensação de profundidade. Essa imagem desse ó eu gosto, por exemplo, eu gosto também porque ele trabalha com texturas feitas de pontos e linhas. Então, para construir a tridimensionalidade, o designer, brincou com texturas de pontos e linhas para chegar no 3D.
Mais uma vez, os símbolos das Olimpíadas, eu fiz questão de trazer também essa brincadeira para a gente, né, ir unificando os nossos conceitos e criando pregnância nos conceitos e não só nas imagens. Mas aqui eu tenho a ideia de luz e sombra também, de sombreado, para construir outra estratégia que a gente usa no design gráfico e também no design de web, enfim, todo design bidimensional, a gente pode usar essa estratégia para conferir tridimensionalidade. Uma outra fotografia onde eu posso ler, enquanto fotografia bidimensional, né, linhas construindo planos, mas de fato isso são objetos cúbicos, ainda que vazados. A perspectiva na natureza não, desculpem, a perspectiva construída pelo homem, a perspectiva na fotografia, a perspectiva forçada. A perspectiva na fotografia, aqui eu tenho uma perspectiva com ponto de fuga central, uma imagem praticamente simétrica, ela só não é completamente simétrica por causa da mão à esquerda e por causa da figura humana que está dentro da foto do celular. Mas ela é basicamente uma imagem simétrica, ela tem um equilíbrio praticamente simétrico entre esquerda e direita. E aí eu tenho essa ideia da profundidade do 3D construído não só pela perspectiva, com ponto de fuga central, como também pelas linhas. Mais uma imagem de perspectiva, uma foto, né, com uma perspectiva bem forçada, bem dramática, uma perspectiva construída por linhas, por essa sucessão de janelas, essa quase padronagem das janelas dos prédios, a relação de claro e escuro, o céu muito estourado, muito iluminado para focar lá no avião, que é o interesse maior, é o foco de atenção e que é um ponto, no caso dessa imagem, para transmitir a mensagem que o fotógrafo quis transmitir. É quase como se todos os prédios estivessem necessariamente apontando o dedo para o avião, para que a gente não deixe de ver esse avião. Ainda que a gente tenha aqui na inferior esquerda um ponto luminoso cercado de preto e que tem tanto poder de atração visual quanto aquele ponto daquela aeronave lá no terço superior da imagem. Perspectiva na moda, também uma fotografia de moda, brincadeira da perspectiva a partir da sucessão dos cabides de roupa, né, construindo esse movimento em direção ao fundo da imagem. A ideia de trabalhar com planos, construindo imagem, também é uma estratégia para trazer profundidade, né, para construir volume no espaço bidimensional. Uma outra foto de moda também que explora bem a questão da perspectiva, coloca o modelo quase no centro da imagem e, né, utiliza essas linhas, né, de força que a perspectiva proporciona, né, fazendo com que a gente entenda e destaque essa imagem da modelo de todo o fundo, ainda que as cores sejam quase as mesmas. Uma coisa que é importante falar aqui, que está citada no livro também, nos autores todos que vocês vão ter contato nessa disciplina, mas que é importante que a gente tenha isso bem forte na nossa cabeça e nunca esqueça disso, é o fato de que perspectiva ela não é algo natural, ela não está na natureza, ela não é dada a priori para o homem. A perspectiva ela é uma construção matemática, ela foi inventada no Renascimento. Logo, a perspectiva tem coisa de 500 anos, esse jeito de representar o mundo, esse jeito de enxergar o mundo, e ela faz parte do nosso repertório cultural. Mas se você mostra uma fotografia como essa, por exemplo, onde tem uma perspectiva bem marcada para uma pessoa, um índio, por exemplo, que não teve nenhum contato com a civilização, com a nossa civilização, com a civilização branca, um índio que não tem um repertório cultural visual que a gente tem, quando eu estou falando de cultural, não é o banco escolar, é a cultura visual. Um índio que nunca viu prédios, nunca viu essa perspectiva numa rua real construída, o que ele vai ver nessa imagem é a modelo. O fundo para ele vai ser uma coisa indistinta, ele não vai conseguir ver a profundidade, não é que ele não veja o fundo. Ele verá o fundo, ele vai ver todas as linhas, os quadrados, ele vai ver tudo isso que está representado aí no fundo. Mas ele não vai conseguir ver a tridimensionalidade desse fundo. É como se você tivesse pego uma foto da floresta, por exemplo, das copas das árvores, e tivesse recortado a foto dessa
modelo e colocado em cima dessa foto dessas copas das árvores. Para a gente, esse fundo é indistinto. A gente não consegue perceber, por exemplo, a profundidade necessariamente pelas variações e mudanças nos tons das folhagens, que um índio provavelmente verá. Então, a questão desse repertório visual é importante para a gente entender que tem uma série de questões relacionadas à visualidade que elas não são naturais, elas não estão na natureza, mas elas são construções, são construtos que a gente aprende ao longo da nossa vida. Formas também têm direção. Direção é um dos elementos básicos da linguagem visual. E aí a gente vai ver, né, em todo o material, né, em todos os principais autores de desenho e de visualidade, eles vão dizer que o quadrado, por exemplo, ele tende a ter a direção vertical e horizontal bem marcada, porque são características dessa estabilidade, dessa tradicionalidade do quadrado. Em compensação, o círculo tende a ter uma direção curva, orgânica, enquanto o triângulo tem essa direção diagonal. E aqui tem alguns significados, algumas associações de significados dessas direções com as formas. E a gente pode usar isso, inclusive, nas nossas composições. Nos nossos projetos de produto, gráfico, seja lá o que for. Partir de formas básicas para depois chegar a formas mais complexas é uma boa estratégia para se projetar. As formas conduzem o olhar, a direção constrói narrativas, constrói histórias. E a gente consegue direção não só a partir das formas básicas, como lá, mas a gente consegue direção a partir de estratégias muito simples, como no caso desse impresso, dessa peça gráfica de publicidade do Banco Santander, que criou duas direções diferentes nessa imagem. Uma se aproveitando da direção da nossa leitura normal, tradicional, aqui na parte ocidental do mundo. Então a gente normalmente lê uma imagem ou um texto da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, ao olhar para essa imagem, o primeiro lugar que a gente vai perceber, né, vai ver, é o canto superior esquerdo. E não só porque é o nosso sentido de leitura mesmo, de decodificação dessa imagem, mas eles usaram outros artifícios. Eles colocaram esse retângulo vermelho com letras brancas que se destacam no fundo vermelho. Vocês percebem que a tipografia em preto quase não aparece no fundo, mas a branca salta aos olhos. E aí eles criaram essa imagem dessa redinha de capturar coisas, eu esqueci como é que chama isso, que é quase como uma biruta dos aeroportos, como se fosse funcionando como se fosse um funil. E aí os porquinhos, né, da poupança estão entrando dentro e saindo os objetos de consumo para enfatizar a necessidade de consumo dessa sociedade maluca que a gente vive. Bom, viagem à parte, essa imagem tem basicamente duas direções. Essa direção da esquerda para a direita, causada pelo nosso sentido de leitura e pelo sentido em que os porcos estão entrando, ou melhor, estão dando a ilusão, a sensação para nós de que eles estão entrando nesse funil e saindo à direita, e a direção da bicicleta, que por conhecimento prévio, por repertório, a gente sabe que ela está vindo da direita para a esquerda. Linhas de força, linhas desenhadas em direção e sentidos específicos são usadas nos quadrinhos desde sempre para expressar movimento e direção. Aqui a gente tem um ponto focal, é um ponto mesmo, que se transforma num ponto focal, que é essa mancha branca, quase como se fosse com a forma que a gente usa para representar o Sol, onde tem uma pessoa caindo, né, e vários super-heróis se direcionando, apontando para aquela direção. Então a gente praticamente consegue ver e visualizar o movimento e a direção nessa imagem. Uma publicidade do McDonald's que eu gosto bastante também, brincando com a ideia de ponto, de linha e com os direcionamentos que a linha e o ponto podem ocasionar. É um gráfico, né? Uma imagem extremamente simples, totalmente bidimensional, né? Só tem largura e altura, não tem profundidade,
3 cores, ou 2 cores mais o fundo, né? O amarelo e o branco mais o fundo vermelho. Ou se a gente quiser entender o branco como sendo fundo, porque eu tenho o fundo aí do meu slide em branco, eu vou ter basicamente 2 cores e eu construo essa ideia de direção e de movimento. Já que eu comecei a falar de movimento também, o movimento é a sensação ou percepção de ter a alteração da posição de um objeto num determinado espaço, mesmo a gente sabendo que a tela do celular ou do computador onde vocês estão vendo essa apresentação é estática, ou o impresso, a folha da revista, a página do livro são estáticos, não tem movimento real. A gente pode construir a ilusão de movimento com ilusão de ótica. No caso, esse também é um exemplo clássico de ilusão de ótica que brinca com cores para dar a ideia de movimento. É como se a gente tivesse uma onda saindo do inferior esquerdo para o superior direito ou vice-versa. Essa também é uma outra imagem clássica de ilusão de ótica que brinca com formas e cores para trazer uma sensação, uma percepção de movimento que não existe. Essa outra é mais gritante, né? Parece que parece que existe um movimento espiralar em direção ao centro ou saindo do centro dessa imagem, quase como se fosse um buraco negro sugando tudo, mas apenas forma e cor construindo essa sensação, essa percepção de movimento. Aqui uma publicidade de TV que eu também gosto de bastante, apesar de já ser antiga, né? Hoje em dia quase ninguém usa mais pendrive ou ainda usa. Bom, a ideia aqui é como se os filmes estivessem saindo do pendrive, né? As imagens estivessem saindo do pendrive para tomar parte dessa tela, né? Para acontecerem os filmes nessa tela. Além de ter, né, esse desenho de um ponto focal e que a gente, por conhecimento prévio, sabe que as informações saem do pendrive para dentro da TV, existem também desenhos de linhas de movimento na areia. Então a gente consegue, e também no asfalto, né? Então é como se as motos estivessem saindo de fato e se movimentando a partir do pendrive. Outra do mesmo conceito, da mesma campanha, também esses elementos de guerra, né? Aqui no caso a direção, para mim pelo menos, a ilusão parece que é contrária da anterior, parece que tudo está entrando para o pendrive ao invés de saindo, mas essa leitura acontece no meu caso, e eu imagino que de vocês também, principalmente por causa do sentido em que os carros, né, os tanques de guerra, os caminhões estão, e os aviões, sobretudo, principalmente o avião que está à esquerda, que tem a sua sombra também embaixo projetada, que dão essa ideia de direção e de movimento. O nosso conhecimento prévio das formas desses elementos que compõem essa imagem nos direcionam, nos criam um movimento no olhar. Mais um exemplo também. Linhas de força usadas de outra forma para a campanha das Olimpíadas. Outra estratégia que também é muito usada pelos quadrinhos, pelos desenhos animados e que foi uma das estratégias originalmente utilizadas pela vanguarda futurista italiana no final do século XIX, início do século XX, para trazer a ideia de movimento para uma representação, para uma imagem. Inclusive, se vocês se interessarem por isso, vale a pena pesquisar o futurismo, que eles utilizaram muitas estratégias para representar movimento e simultaneidade na imagem em 2D, nas figuras pictóricas. Dá para usar isso nos objetos também? Dá para usar isso na roupa também dá. Escala é o próximo elemento da linguagem visual, é o próximo elemento fundamental, e a escala ela acontece numa relação entre proporção e justaposição, ou seja, eu só posso falar em escala se eu tenho pelo menos 2 elementos numa composição onde eu possa estabelecer algum critério de comparação. E escala não é só relação de tamanho, a gente está falando aqui no destaque em vermelho, eu estou falando de tamanho, o grande não pode existir sem o pequeno, mas também o claro não pode existir sem o escuro, o colorido não pode existir sem o sem cor, e assim sucessivamente. Escalas sempre são relações entre no mínimo 2 unidades numa composição. Aqui, por exemplo, essa imagem é um exemplo clássico também de ilusão de ótica. Todas essas ilusões de óticas que eu estou apresentando para vocês são ilusões de ótica que foram pesquisadas e muito exploradas pelos psicólogos ao longo do século XX,
para chegarem na comprovação desses elementos que a gente está vendo, tomando conhecimento na disciplina Linguagem Visual. Então essa, por exemplo, é uma relação de proporção onde a gente percebe que mesmo esses dois círculos em laranja tendo exatamente o mesmo tamanho, não parecem que eles tenham o mesmo tamanho quando a gente observa as outras formas circulares que estão no entorno delas. Ou seja, em relação à escala, porque os círculos cinza da imagem da esquerda são maiores, parece que o círculo laranja no centro deles é menor. Do lado direito eu tenho círculos cinza menores que, próximos ao laranja, fazem com que o laranja pareça maior. Não só isso, além dessa relação de forma, de tamanho, que é dada por conta da escala, dá para perceber também, não sei se na tela de vocês vão conseguir perceber isso, mas se não, tentem mexer um pouco no contraste do celular ou do tablet ou do computador. A imagem do círculo que tem mais claro ao redor dele, ou seja, tem mais espaço branco ao redor dele, vai parecer ser mais escura do que a outra que tem mais elementos cinza ao redor, que vai parecer mais clara. Isso também é uma relação de escala e de contraste. Para vocês verem que eu não estou mentindo, observem, eu tenho as duas bolinhas. Eu tenho uma bolinha azul que eu fiz, né, para mostrar a imagem, e essa mesma bolinha era para ela se deslocar. Peço desculpas, mas se vocês recortarem essa bolinha, vou tentar mostrar para vocês também na sexta-feira, se vocês deslocarem essa bolinha na apresentação que vocês vão receber, isso vai acontecer na apresentação de vocês. Ela, em cima da bolinha, do outro círculo que está à esquerda, o círculo laranja, vocês vão ver que eles têm exatamente o mesmo tamanho. O mesmo acontece nessa relação, que é uma relação clássica também. A reta do centro tem mesmo tamanho, tanto em A quanto em B. Só que o fato de você ter os dois outros conjuntos de reta, como se estivessem saindo na reta B ou entrando na reta B, né, apontando para a reta A, fazem com que você também tenha essa sensação, essa ilusão de ótica de que a reta B é menor do que a reta A. É como se a reta A estivesse se expandindo e a reta B se contraindo. Relação de proporção, né, propaganda do canal Marchas, todas essas publicidades que eu estou mostrando para vocês são muito antigas, até por uma questão de direito autoral. Ainda que elas tenham sido, né, usadas como publicidade, né, elas tenham você pode usar como divulgação, né? Elas foram colocadas no mundo para serem usadas como divulgação. Eu quis escolher publicidades mais antigas para vocês verem, até porque eu acho essas imagens bem representativas. Mas aqui a gente tem essa ideia do canal, né? Do como o seu dedo é poderoso no controle remoto para você influenciar e decidir o que você vai assistir ou até mudar o destino desses programas que estão passando lá. Então, o seu dedo lá sendo um elemento fundamental no jogo de futebol ou aqui, né, no Titanic, mas sempre uma relação de proporção, né, uma relação de escala entre o pequeno e o grande. Aqui também a gente tem uma relação de escala, né, com uma brincadeira com a bandeira do Brasil, assim, onde o miolo da bandeira está bem pequenininho em relação ao maior, uma propaganda da Onda Azul, de uma ONG, né, Onda Azul, que luta pelo reflorestamento e pela não destruição dos nossos ecossistemas florestais. Uma outra publicidade da Coca-Cola, que também tem essa brincadeira da proporção, né, da escala. A escala e proporção são duas unidades, dois elementos que estão sempre acontecendo em conjunto. Aqui a PNAP, né, a modelo que está representada como uma PNAP com a Coca-Cola. Uma outra brincadeira também com a proporção, né? O texto fala, né? Grandes filmes num tamanho mobile, num tamanho móvel, né? Para falar da brincadeira de você ter, né? A possibilidade hoje de você ter grandes filmes no seu celular, né? Numa mídia móvel como o seu celular, que é pequena. Ou aqui também a brincadeira do Titanic com o iceberg, com uma pedra de gelo, ou do Godzilla, né? Também a mesma coisa. Já está chegando ao final. Prometo que eu não vou demorar tanto nas próximas aulas, tá? Essa primeira aula tinha que ser uma aula um pouco maior porque eu tinha muita coisa para falar, além de me apresentar e apresentar a disciplina para vocês. Mas vamos falar agora de dimensão. Já está chegando ao final. Dimensão também é uma das estratégias visuais, dos elementos básicos
da linguagem visual que influenciam na construção de espaços tridimensionais. Quando eu contraponho ou justaponho pequenos e grandes, por exemplo, eu estou brincando com as dimensões para chegar na ideia de proporcionalidade, de tridimensionalidade. Se eu penso na ideia de planos sequenciais em uma imagem fotográfica, por exemplo, tudo que é menor, tudo que está mais distante na nossa percepção vai parecer que é menor em relação ao que está no primeiro plano, que vai parecer bem maior. Então, isso são relações de dimensão. Perspectiva que eu já falei ajuda na construção de dimensão e a manipulação tonal, ou seja, a relação de claro e escuro, a aplicação de sombra também ajuda na percepção de dimensão. Mais uma publicidade da Coca-Cola, eu tô quase um garoto propaganda da Coca-Cola, né? Terrível isso. Só me toquei, só percebi isso agora. Que brinca, né, com a ideia de dimensões, de longe, pequeno, então aquilo que eu falei em relação aos planos. São representações de brinquedos aí, claro, e a gente já tem o conhecimento prévio, né, o repertório de que brinquedos tendem a ser pequenos, mas é como se fosse quase um Toy Story, né, essa publicidade da Coca-Cola, que a gente sabe que a garrafa, que em relação à dimensão, se a gente pensar no tamanho real da garrafa, todas essas figuras, elas são pequenas, porque aí, mesmo que a gente pense na garrafa de, sei lá, 2 litros de Coca-Cola, ainda assim, todos esses outros personagens que compõem essa imagem, para a nossa interpretação da imagem, elas teriam uma dimensão menor, elas seriam pequenas. E ainda assim a dimensão ajuda a construção do espaço, de profundidade, porque a gente entende que ainda que a gente saiba que essa figura da boneca que está no primeiro plano, ela esteja representada quase do tamanho da Coca-Cola, ou então a figura que está à direita dela, ela também tem, se eu unifico ela com o tambor que está na cabeça, é como se ela tivesse o mesmo tamanho da Coca-Cola, mas a gente entende como se isso estivesse em planos de profundidade diferenciados. É como se a boneca estivesse no primeiro plano, a personagem da boneca estivesse em primeiro plano e a Coca-Cola estivesse quase lá no último plano da imagem. E nessa proporção a gente entende a Coca-Cola como sendo muito maior do que a boneca. Uma outra ideia de proporção também, publicidade da Samsung, a gente sabe que o tamanho que o Coliseu Real na Itália tem, por conhecimento prévio, por olhar por fotografias ou por já ter ido lá, de fato, e aí a gente cria uma relação de dimensão para entender a grandiosidade dessa imagem, associando ela ao que é na vida real. Uma outra publicidade também, uma outra campanha também que brinca com dimensão de uma TV de tela plana, que demonstra, né, como a dimensão da imagem que você vai ver na tela vai ser tão grandiosa, tão imponente, que você vai se sentir como se você estivesse de fato no teatro, assistindo a uma apresentação. Essa outra imagem também, publicitária, um outdoor, também brinca com a questão da dimensão e com o espaço, e a ideia de terceira dimensão é como se o jato de tinta estivesse saindo da tela da Sony Bravia, né, da TV da Sony, que é uma TV que acho que nem fabrica mais, e ela sai ela extrapola o outdoor. Eu gosto bastante dessa imagem também, porque ela é uma imagem bidimensional, a gente sabe disso, que ela é uma imagem bidimensional, mas a gente tem a ilusão, a impressão, a percepção de que há uma tridimensionalidade. Eu não encontrei a imagem completa para mostrar para vocês, mas a imagem completa, na publicidade original, existe um carro aqui abaixo no lado direito, na frente desse prédio de tijolinho, e o carro está todo pintado de vermelho, como se tivesse sido jogado uma lata de tinta vermelha sobre ele. Então a campanha original era assim, era como se a cor saísse da tela da Sony, saísse do outdoor, caísse no carro, que aí estava o carro, e o chão onde o carro estava também todo pintado com esse jato vermelho. Tom é um dos últimos elementos que a gente vai trabalhar. Tom também influencia em dimensão, em proporção, em profundidade. E o tom ele sempre vai ser uma relação entre o claro e o escuro. Ele sempre é uma relação de luminosidade. Quanto mais luz eu tenho, menos tom eu tenho. E assim sucessivamente. Tom também é um elemento compositor da luz. E a gente vai ver bastante, a gente vai estudar bastante sobre tom na terceira aula do nosso curso. Então eu não vou me apegar e me deter muito sobre o tom. Mas aí eu trouxe algumas imagens, né? O tom geralmente é monocromático, então, e a monocromia é uma estratégia de chegar
numa imagem bastante simples e ainda assim com força comunicacional. Essa brincadeira também nessa publicidade se não me engano é da Hering, eu não me lembro, que se não é da Hering é da Gap, de alguma coisa assim, eu não me lembro bem, que brinca com essa coisa dos tons dos camuflados para falar de vários de não, eu acho que essa publicidade é de uma ONG também que fala de reflorestamento, que está mostrando, né, como você, tirando os verdes, né, você está perdendo e desertificando as regiões do mundo. E aí a brincadeira é com o camuflado dos militares que atuam em florestas e do camuflado dos militares que atuam em áreas desérticas. É uma brincadeira com jogo de tom. Cor, a cor define o espaço, a cor é o segundo elemento que a gente vê quando a gente percebe alguma coisa, mas ele é elemento fundamental para a gente perceber o mundo que nos cerca. Eu ainda não tinha falado isso para vocês, até porque isso está no material impresso, está no material escrito. Existe uma sequência perceptiva, na verdade, entre forma e cor. Não é à toa que a gente estuda primeiro a forma para depois estudar a cor. Porque a gente percebe o mundo através das formas. Forma é a primeira informação que a gente recebe e interpreta de qualquer coisa. Ainda que a primeira informação que a gente veja, de fato, seja a cor. Mais uma vez, quando a gente estuda a cor na terceira aula, no capítulo 3 do nosso material, vocês vão ver que se o nosso olho só enxerga luz, não tem tinta no nosso olho, nem no nosso cérebro. Logo, o mundo que a gente enxerga é um mundo das cores. A gente enxerga porque existe cor e porque existem tons, que a gente consegue perceber o mundo ao nosso redor. E esse enxergar do humano acontece por contraste, ou seja, eu preciso ter uma cor em um elemento, que eu vou chamar de objeto, de figura, e uma cor outra no fundo, e que me gere um contraste. Se eu não tenho esse contraste entre a cor do fundo e a cor da frente, acontece o que acontece quando os militares usam camuflado. Eles somem no fundo. A ideia do camuflado é justamente essa. É de você mimetizar, de você se disfarçar, se misturar no fundo e não ser no fundo que tem aqueles mesmos tons cromáticos e não haver a separação de figura e fundo, não haver o contraste que faça com que a imagem apareça no primeiro plano e exista um fundo no segundo plano. A forma e a cor precisam uma da outra. A gente só consegue criar uma forma, conformar uma forma, configurar uma forma através de uma massa de cor ou do contraste de massas cromáticas. Até porque, por mais que a gente tenha falado de linha no segundo elemento básico, primordial, a linha ela não existe de fato na natureza. Todas as linhas que a gente enxerga na natureza, seja o contorno de uma árvore, o contorno de uma casa, ou a separação das cores no arco-íris, por exemplo, elas existem pela contraposição de duas áreas coloridas, como naquela imagem do ovo que eu mostrei para vocês, que eu tenho cores que se contrapõem e nos dão a percepção de linha. Que é algumas imagens para mostrar, né, como a linha configura, conforme espaço, chama atenção, enfoca, comunica, como nessa publicidade da Pfizer, né, que é um velhinho levitando, né, fazendo uma moça levitar por causa da pílula azul. Esse outro também, que não precisa nem dizer quem é esse personagem que está sendo representado aí nessa publicidade do Band-Aid, ainda que a Band-Aid não tenha pago 1 centavo de direito de uso para a imagem do Hulk, basta olhar essa mão musculosa verde para a gente associar ao incrível Hulk. Mais uma imagem lá da Sony Bravia também que eu gosto, né? Dentro daquele mesmo conceito da tinta que sai da TV e que sai pela janela e que vai sair na cidade. Vejam que aqui nessa imagem, que era um impresso para revista, né? Era uma peça para revista, página dupla, a tinta escorre pela fachada a tinta amarela, laranja, escorre pela fachada do prédio, pela janela e cai na rua. E era exatamente assim a publicidade, aquela que eu mostrei para vocês do outdoor, tinha um carro na frente e esse carro ficava manchado. Aqui também nessa imagem, né, da Sony Bravia, dessa publicidade da Sony Bravia também, que foi imagem de revista, a mesma brincadeira com a questão da cor saindo pela janela da sala de TV, né, e tomando todo o espaço. E aqui também tem uma brincadeira, uma certa crítica à arquitetura moderna, né, modernista. Essa casa parece com aquela casa que eu mostrei para vocês lá
quando eu falei de planos e formas, que eu mostrei uma casa branca que era toda feita de planos contrapostos e justapostos, que era um dos princípios da arquitetura moderna. Aqui também é uma casa modernista, branca, de planos retos, sem detalhes, onde a cor invade essa casa e se apropria dela e dá vida a essa casa. Textura, ela é uma estratégia, um elemento da comunicação visual que aproxima dois sentidos, ou seja, a textura ela é uma representação visual, mas que nos dá a percepção, ou que pode nos dar a percepção de tridimensionalidade, de tato, de tridimensionalidade através do tato. E existem dois tipos de textura, duas possibilidades de construção de textura. Aquelas texturas que a gente chama, ou os teóricos chamam de textura ótica, ou seja, ela não é necessariamente uma textura que exista enquanto relevo, enquanto volume tátil. E aí, como exemplo, eu vou trazer aquelas estampas de bolinhas que eu mostrei para vocês lá nos exemplos do ponto. Essas bolinhas, elas não existem no tecido de fato, elas são desenhos impressos ou entrelaçados na fibra do tecido. Mas a gente consegue ver uma textura, uma padronagem. Padronagem e textura, elas conversam e dialogam. A gente vê essa textura visual, ela não existe na tridimensionalidade. Mas ela também pode existir no 3D, ela também pode ser tátil. Se a gente trouxer como referência, por exemplo, os pisos para cegos, para orientação de pessoas com problemas de visão. Lá, esses pisos eles são compostos por volumes, por relevos de bolinhas, né, de círculos, que significam coisas diferentes, direções diferentes, lugares para parar, lugares de cruzamento, enfim, elas têm uma série de significados de acordo com a composição delas e que vão comunicar uma série de coisas para as pessoas que não enxergam, que têm baixa visibilidade. Aqui nessa imagem, que fazia parte de uma campanha da Monteiro Sport da Mitsubishi, né, de um carro da Mitsubishi, a textura é usada, né, para mostrar os dois lados do carro, né? Esse carro que ele pode ser tanto urbano quanto ele pode ser um carro off-road, ele pode ser um carro de aventura, ele pode ser um carro do campo, enfim, ele pode ser um carro agressivo, ele pode ser um carro valente, forte. Então eu tenho pelo uso de uma técnica muito antiga das artes, de brincar com, sei lá, duas imagens, que eu recorto essas imagens e contraponho essas imagens, né, as tirinhas das imagens, eu tenho imagens de uma fotografia de um leão. Na verdade, isso tudo foi construído em computação gráfica, mas é como se tivesse a imagem de uma fotografia de uma escultura de um leão numa praça de uma cidade e a fotografia de um leão na savana africana, para dizer que o carro ele é as duas coisas simultaneamente. E essa imagem, um dos elementos que mais se destacam nessa imagem é a textura. Tem outros, claro, escuro, cor, enfim, mas a textura é um dos elementos de destaque. E aí a gente vai ter essa mesma brincadeira aqui com o crocodilo, né? A boia na piscina, né? no urbano, e o crocodilo lá nos pântanos, seja lá de onde for, da Flórida ou de onde quer que seja. E a última imagem dessa campanha, ou pelo menos a última que eu tive aqui, né, que eu consegui acessar, que é a brincadeira também da cobra na floresta tropical, ou em qualquer floresta, né? E a mangueira em casa, ou, enfim, em qualquer lugar urbano. Ufa, acabou. Não acabou. Como assim? Como assim? Calma. Não acabou, mas falta pouco. É o seguinte, eu queria deixar para vocês uma última referência que eu mostro para vocês na nossa aula ao vivo, que é um projeto de videomapping, mas se vocês tiverem interesse, basta clicar aqui que já vai direcionar lá para esse videozinho, essa demonstração de 3, 4 minutos, alguma coisa, que é super bacana, super incrível, de um coletivo português, esse O Cubo, e que eu acho que vale super a pena, porque eles exploram no videomapping, numa fachada, todos os elementos visuais, esses elementos básicos da visualidade. Eles começam com pontos e chegam até a textura. Bom, pessoal, para encerrar mesmo a nossa aula, eu deixo o texto Todo Dia é Dia de Design, do Guto Lins, do carioca Guto Lins, designer e professor da PUC-Rio, que foi o texto que eu usei, que eu adaptei, na verdade, para fazer a primeira parte da nossa aula, quando eu fiz a fotonovela para vocês, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver mais um monte de coisa, tanto para gráfico, quanto para produto, quanto para moda. E quando eu falar próxima aula, não é só a aula ao vivo da sexta-feira, mas também na próxima aula da próxima semana. A gente vai estudar mais estratégias para comunicação visual, seja em bi ou tridimensionalidade, e aprender mais um monte de coisa que a gente pode usar nos nossos projetos de design. Até a próxima. Tchau. EAD, o Unicentro do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.